senhora de carro e olha para o prédio. Eu dei sinal para ela. Falei, senhora, a senhora quer conhecer? Quero. Então encosta aqui. Tinha uma pedra na frente onde ela ia estacionar. Eu falei, peguei a pedra. Arrancou a pedra. Arranquei a pedra. Peguei a pedra. Tudo em cima do passeio. Para aqui, dona. Estaciona aqui. Aí estacionou, fui lá, abri a porta do carro para descer. Travou o carro. E o motorista lá dentro. Da portaria do prédio. Você me acompanha, senhora? Aí eu me acompanha. Falei, vou vender e não vou te pagar. Falei para ele, vou vender e não vou te pagar. E assim foi. Subi, fui lá em cima, mostrei andar por andar, mostrei cobertura e tal. Então, quer dizer, o cara fica lá dentro. Não vendi, não. Eu não vendi. Mas eu dei uma aula para ele. Como é que deveria fazer. Entendi. Não é? Aí, o ser plantonista é quase que um castigo. Começa por aí. Você quer sacanear o cara, pode. não, tem um outro detalhe engraçado. Mas eu acho que em se tratando de ser um corretor completo, na verdade ele tem que passar por todos os caminhos durante a carreira dele. Porque tem um momento plantonista. Tem um momento adaptador, tem um momento. É igual o cara que plantonista. põe o cara lá na casela lá. Tipo, cara é vendedor de avião, não, bota ele lá na sala. E pronto. Agora, é uma sacanagem que eles fazem. Essa questão de ter interesse também, acho que tem que partir da pessoa. Tem interesse, por exemplo, como faz um contrato de compra e venda, por que tem essa cláusula, aquela ou essa, documentação imobiliária, eu fiz curso, eu procurei, eu fui cavando, sem as pessoas me pedirem, eu fui demonstrando. André. Quantos Andrés tem? Mas a carreira dele, ele construiu a carreira dele. Eu tinha um gerente. Ele é dono de uma empresa que faz parte da rede Netmóveis. Eu prestava atenção, eu era da equipe dele, eu era corretor, já tinha um tempo de corretor, mas quando eu passei a fazer parte da equipe dele, eu vi uma coisa diferente nele. Eu vi ele com mais vontade de ensinar, eu vi ele com mais garra e vi que eu tinha que me esperar nele pelo menos uma parte do que ele fazia, porque eu achava ele espetacular. E ele me ajudava. O que era ajudar? É a gente, numa sintonia, entre eu fazer um atendimento e ele completar aquele atendimento. Às vezes eu começava um atendimento, chegava uma proposta e tal, eu passava para ele e já me pegava assim, André, você teve um contato com o cliente, você sabe muito mais do cliente do que eu, o gerente. O que esse cliente é? Qual que é a profissão dele? Qual que é o você sabe me informar, o que você já captou dele em relação à parte financeira dele? Quem que gostou do imóvel? Foi ele? Foi a esposa dele? Foi os dois? Foi em conjunto? Então ele tem ele tinha um feeling mais apurado. Nível de profundidade maior. Ele falou, ó, por exemplo, uma vez eu atendi um diretor da CEMIG, eu vim no apartamento dele lá no bairro São Bento. Eu lembro que isso ficou na minha memória e não vai sair nunca. Foi nessa época que eu comecei a perceber que esse gerente ele era diferenciado. Porque foi aí que ele me chamava de 20 em 20 dias e fazia uma recapitulação na minha agenda de pegar só, André, nos plantões que você pegou aqui de 20 dias atrás, quais clientes você atendeu? Aí ele me pedia para fazer uma prova oral com ele do que foi o atendimento com aquele cliente. O José, como é que foi com o atendimento com o José? Você mostrou algum apartamento para ele? Não mostrou? Eu tinha que passar um relatório para ele. Até chegar por exemplo, em 20 dias de trabalho dentro de uma empresa, se o mercado estava bombando, se estavam muitas ligações, eram muitos clientes para um corretor só atender. Então a gente filtrava e ali a gente pegava os principais que estavam mais assim a ponto de bala de comprar, sem deixar os outros de lado, mas dando um pouco mais de importância para os principais e tentava focar naquele e vendia. E eu comecei a entender que ele era diferente porque eu fiz uma comparação entre esse gerente e os anteriores, inclusive com diretores de empresa, que são diretores, donos de imobiliário. E aí eu entro numa situação que eu concordo com tudo que o Marcelo falou, que esses atuais donos de empresas, eles vieram do nada, foi crescendo e tal, de repente montou a empresa dele, ganharam dinheiro, mas não tem aquela vontade. Não são empresários. Não são empresários, não são. Mas agora tem um detalhe, só para completar aqui. Vou ter que dar uma saidinha. Ok, Charles. Deixar um negócio.
detalhe seguinte, tem uma empresa aqui em Belo Horizonte de locação, que é uma das maiores, eu levei você na vida para cá, e também tem a parte também de business. Essa empresa cresceu muito e ele investe muito forte na equipe dele, a nível de treinamento, que é a Lara Imóveis. Então, ele investe muito na equipe. A equipe é qualificada. Né? Eu tenho observado, eu tenho ido lá, tenho acompanhado o que ele tem feito, né, com a equipe. Isso quer dizer o quê? É que quem tem a visão da excelência, uma visão excelente, ele consegue investir monetariamente, financeiramente, na equipe. O grande problema do empresário, o pequeno empresário do ramo imobiliário, é que ele só quer ganhar o que, enquanto corretor, ele só ganhava, não gastava. Aí ele passa a ser empresário, o dono do negócio, ele quer continuar ganhando sem gastar. E não existe uma qualificação, seja de que natureza for, se você não investir financeiramente nisso. Né? Então, Por bônus você precisa do bônus. Claro. Tem essa isso você dá e recebe. E BIMEC é a prova disso. Você dá e recebe, isso é normal. Então, as empresas que o empresário tem a visão excelente, ele capacita os seus profissionais. Aquele que não tem vai ser medíocre, mediano. Tem uma das imobiliárias da Netmóveis mesmo, que tem mais resultado, que mais cresceu foi a Prolar. Prolar? E lá o Vinícius, né? O Vinícius, além das iniciativas da própria rede, tem as próprias iniciativas também. Então, ele investe mais do que a média da rede. O Dias também, O Dias, né, da Colonial também, enfim, mas você vê a equipe dele super qualificada, enfim. Os caras que realmente ganham dinheiro, eles sabem que tem que gastar. Não só com a equipe, com os clientes também. Você vai no Dias ali, você tem até a adega na sala lá de coisa, quer dizer, a gente vai lá, caramba, lá fazer negócio. Pois é, eu queria. O ambiente é construído para fechar a venda. Né? Agora, tem lugar que você chega, é quente, não tem lugar para você sentar. Quer dizer, sabe? Aí você vai vendo, você vai diferenciando, vai vendo. É interessante que em cima disso nós estamos falando aqui, eu comentei com ele hoje. Hoje, não vou entrar em detalhes, mas eu falei com ele hoje sobre um upgrade que nós temos que dar na empresa. E tem que ser já. Falei hoje com ele no Nesse telefone. sentido de um ambiente. No geral, inclusive, é nível de treinamento e de capacitação. Treinamento e capacitação. Eu vou aproveitar, olha só, Marcelo teve uma hora que ele falou aqui, claro, dentro de um outro contexto, mas ele falou assim, quem dita quem é o vendedor é o mercado. Você fez um teatro aqui, Ciro, pegar pedra, levar, Caio, pegar pedra, levar e não sei o quê. Você falou desse profissional, desse gerente que você trabalhou, que ele fazia esse checklist com você de 20 em 20 dias, procurando peculiaridades nesse cliente. Eu queria saber de vocês, o que hoje o cliente que quer comprar, o cliente que quer vender e o cliente que quer alocar, o que ele está procurando no mercado imobiliário? Porque olha só, da maneira como vocês pintaram aqui para mim, exceto Luísa, né? Mas da maneira, bem, que está concordando com tudo, então eu estou achando que é verdade. Da maneira como vocês pintaram aqui, é uma cilada procurar um corretor. Né? Tirando 5%, eu posso fazer uma carreira solo, por exemplo. Eu ficaria mais à vontade de falar o seguinte, eu abro o jornal, eu olho o imóvel, eu marco, eu vou lá, eu vejo, certo? Por quê? Não, pois é. Mas eu queria saber o que vocês acham que o cliente, no geral, o cliente que está procurando hoje um imóvel, precisa. E se há diferenciações para aquele que está procurando para alocar,
Aquele que está procurando para comprar, Corporativo. o corporativo, o que eu queria entender esse cliente? Porque olha só, o Charleston me falou ali no início, ele falou, antigamente pegava ficha, você olhava, ligava, pegava, passava na casa do cliente, levava, quer dizer, você gastava um tempo inteiro. Hoje o cliente não tem tempo, isso eu sei. Vamos falar. Agora eu quero saber o resto. O Vamos que é falar o do cliente? preço médio de imóveis que são vendidos, a grande maioria em Belo Horizonte, de 300 a 500 mil reais. O que está acima de 500 começa a ser um pouco mais top, 1 milhão para cima, e menos que 300, um pouco mais baixo. Vou pegar a média de 500 mil reais. Se você pega um cliente que está comprando um imóvel de 500 mil reais, naturalmente ele tem um esclarecimento até melhor do que quem está comprando de 80 mil reais. É o que você já faz um pré-julgamento. Né? E aquele que tem um de 1 milhão mais ainda. Ok. Quando ele é atendido pelo corretor, ele tem que passar para o cliente, o corretor tem que passar para o cliente que ele conhece e que ele pode confiar nesse corretor. Você é o cliente, eu sou o corretor. Então você precisa me mostrar que eu preciso apresentar eu preciso apresentar a você a minha capacidade e o meu conhecimento em uma compra de um imóvel imobiliário que eu trabalho. Ok. Então eu acho que o princípio básico seria esse, uma confiança, que é uma relação de confiança. Primeiro é o cliente vendo o corretor mostrando para o cliente a capacidade dele. Depois o segundo passo, essa confiança ela começa a ser realmente alcançada. Mas antes disso acontecer, o corretor tem que estar preparado. Tá. E o imóvel que está na imobiliária desse corretor, se não for um corporativo, se for uma imobiliária de imóvel avulso, a equipe de vendas ela tem que conhecer os imóveis avulsos que estão à venda na empresa que ele trabalha. Eu vou dar um exemplo aqui em cima disso que o André está falando. É o seguinte, hoje o cliente, porque existe ainda uma prática antiquada aí do passado, de que venda de imóvel anuncia no jornal Estado de Minas e tal, que hoje ninguém quer ler jornal. Eu acho que é jogar dinheiro fora, anunciar no jornal. Tanto é que você nem faz isso mais. Né? Então, eu vejo que hoje o cliente, o comprador, ele vai na internet. Ele vai na internet, ele seleciona na internet, ele procura focar em uma empresa, normalmente que tem uma marca de confiança, que seja uma Netmobs, que seja uma Casa Mineira, que são marcas confiáveis, né, que dão sustentabilidade à venda, tem uma estrutura, né, que possa atender. Então, isso para imóveis mais caros, obviamente. Mas o comprador, o que ele vai fazer? Ele vai clicar. O primeiro lugar que ele vai é ou na Netmobs, ou na Casa Mineira, ou nessas que tem, depois vai para o lugar certo. É isso? Lugar certo? Do Estado de Minas, como é que chama? Lugar certo. Não, só dizer que eu discordo. Eu acho que ele vai no Google. A primeira coisa que ele faz é no Google. Ele vai digitar apartamento 3 quartos. Luxemburgo. Isso é a primeira coisa que ele vai fazer. É isso? Eu tiro o básico porque é o seguinte, bom, isso eu já tenho uns 8 anos. Uns 8 anos eu tive comprando o apartamento que eu moro hoje. E o que acontece? O que eu fiz? Vou tirar a base por mim. Eu não fiquei procurando em jornal do Estado de Minas. Eu já fui direto na Casa Mineira. Você conhece, né? Eu já fui direto na Casa Mineira. É do mercado. Tá, e me conta uma coisa, quando o Marcelo fala você conhece, e você falou negócio de confiança, o corretor tem que passar confiança, mas a chancela, a imobiliária, ela tem que ser antes do corretor? Ela tem esse peso Não, ainda? o primeiro é conhecer a Ela empresa. tem. Então, Segundo, quer dizer, o corredor, tem que ser- o corretor. Ele é a Não sei se Casa você tá Mineira diretamente ligado na outra, mas Tá, mas a Casa Mineira me inspira confiança, e aí eu vou na Casa Mineira, eu chego lá, eu preciso de um corretor de confiança. A altura. Ok, beleza. A altura da Casa Mineira. Tá. Então, o que ocorre? Aí veio um corretor me atender. Rapaz, é o Cândido. Você conheceu? Eu quis levar ele pra gente. O sujeito, ele me mostrou, ele acompanhou em quase um ano para me comprar o meu imóvel. Quase um ano.
Olha, ele ficou tão amigo da minha família, dos meus meninos, da minha esposa, meu, que os meus meninos colocaram apelido dele. Né? Cândido, o nome dele chamava ele de Candídias. Então, quer dizer, criou um vínculo de amizade, que a gente encontrava com o Cândido, já parecia que a gente já conhecia o Cândido assim. Entendeu? Enquanto nós não compramos o imóvel que eu moro nele hoje, nós não abandonamos o Cândido. E ninguém mais serviu para a gente. Era só o Cândido. E ele também não sossegou. E vocês Interessante, acham o que Cândido isso... saiu de feriado, nós tínhamos imóvel para olhar naqueles dias, nós não olhamos porque o Cândido saiu de feriado. Mas você acha que isso se repete hoje? Ou você acha que o que tá valendo mais é a figurinha dar uma bugada, dar uma... Não, mas aí você não tem a internet sem o corretor. Você passa a selecionar a partir do momento que você vai. Porque quando você vai na internet, você pega o contato. Você liga para a imobiliária, você cai no corretor. Porque no atendimento do telefone, na conversa, tem cliente que está com o corretor. Entendi. Então o que acontece? O corretor ele não sabe informar para o cliente, ele não sabe conversar, ele não está atualizado. Então naquele momento ele está, porque eles estão distantes um do outro. Você só está ouvindo, o outro só está escutando, e vice-versa. Como falando. Então, tem hora que ele perde o cliente no contato telefônico. Tá. E o cliente, porque o que o cliente já percebeu, ele traça ali, né, faz um pré-julgamento, ele traça o perfil daquele corretor e fala, por mais que... Esse daqui não Aí, vai aí dar. o Marcelo falou uma coisa interessante, que se ele vendeu passar 3 meses sem vender, já chegou morto lá na frente. Sim. Aí as contas dele já começaram a vencer, ele já está com a CMI vencida, está com o aluguel vencido e tal, a autoestima dele Vai para baixo. vai embaixo. Como é que você acha que ele vai atender do outro lado? Não. Hã? Deixa eu falar disso, que eu tava Tô dando de falar, vai contribuir agora. Fala aí. O meu sentimento é que é muito difícil você comprar um imóvel. Muito difícil você alugar um imóvel. Você ouve das pessoas, cuidado com o corretor, que ele vai querer te passar a perna, cuidado com as imobiliárias, você vai ter que pagar taxa, vai ter que pagar não sei o quê. O ideal é você conversar diretamente com o proprietário. E onde é que é Aí sai a pessoa. Onde que é Nós vamos construído? supor que a pessoa quer alugar um imóvel já existente. Aí sai a Seria pessoa. melhor ir direto para o proprietário. Sim, a pessoa sai de carro buscando os apartamentos, os imóveis nos bairros que ela Tem muita gente conhece, faz. em loco. Ela vai em sim, loco e acha. e olha as Vai lá, placas. conversa com o síndico. Não, ela olha se tem Conversa com o adesivo. porteiro, pergunta para o porteiro. Gostei desse prédio. Tem algum Gostei prédio? desse prédio, tem algum para alugar aqui? O porteiro vai te falar, a dona aqui, eu já te passo o telefone dela aqui. Não precisa Aí passar já por- passa o telefone da dona. Sim, mas o meu sentimento é que é um sacrifício para você correr atrás de imóveis. Teria que ser o papel do corretor, mas como vocês já explanaram aqui muito bem, que esse mercado está em defasagem de bons profissionais, então você acaba tentando fazer o trabalho por si próprio. Já tentando adivinhar e antecipar o que é a ideia de negócio dos meninos, eu penso em um portal na internet onde se tivesse um padrão de fotos e pudesse comparar imóveis similares com preços dentro do que você quer pagar, para que você consiga fazer um filtro inicial. Ah, não, eu só quero se for nos bairros tal, 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 eu só quero se for de frente, com vista, não quero apartamento que tenha vista para outro prédio de frente. Você não consegue fazer uma busca dessa de maneira simples pela internet, ou em loco, ou pelo classificados. Eu acho que tem uma dificuldade. O corretor te mostra, eu vi 3 apartamentos, gostei, eu queria ver mais. Ele já começa a te ligar perguntando, você quer comprar? Vou comprar? Peraí, se for por 1 ano, né, a complexidade dessa compra é enorme. A economia da vida inteira. Ele da quer que o pessoa, cliente define, né? Para Sim. alugar é pior ainda. Sim. Para alugar é muito pior, porque aí o cara nem a chave ele leva. Quem? Por mil dificuldades. A locação, Sim. A locação tem uns que nem vão. Né? Então você vai alugar, eu sei que eu aluguei 2 agora. Né? Então assim, você tem que se deslocar, não tem ninguém disponível para levar
levar a chave. porque Passa raiva. quem vai, quem tá Falei, eu pago o motoboy. Ah, não temos motoboy, não temos serviço de motoboy. imobiliária que Aí trabalha. você vai do outro lado da cidade, paga 40, 30 reais de estacionamento, para pegar uma chave, lá